Boa tarde. Essa é a terceira parte de um mini curso, vamos dizer assim, sobre o pensamento conservador, que nós começamos há 3 lives atrás, com a tentativa de apresentar a filosofia, os princípios que organizam o pensamento conservador, as leituras e as releituras do pensamento conservador no mundo acadêmico, o modo pelo qual o mundo acadêmico sempre privilegiou o conhecimento dos clássicos do pensamento conservador, especialmente na nossa área, na sociologia, e as formas pelas quais o pensamento conservador exerce a sua influência sobre as formações sociais concretas. Ao exercer essa influência e participar em conteúdo e projeto, como matriz explicativa de posicionamentos políticos, o conservadorismo se dissemina também como ideologia. E nesse aspecto, frequentemente, nós observamos mesclas do pensamento conservador nos partidos políticos, nos discursos jornalísticos, até em narrativas acadêmicas propriamente ditas, porque este é um processo histórico de reprodução das ideias e do modo como as ideias se organizam e participam, impactando tendências e especialmente impactando projetos de sociedade. Nessas lives anteriores, nós caracterizamos o pensamento conservador na matriz mais clássica do Edmund Burke, algumas imersões no Alex de Tocqueville, depois nos apropriando das próprias análises acerca do pensamento conservador por um conservador acadêmico, no caso Robert Nisbet, e do modo como esse pensamento acadêmico entra no Brasil. É claro que o Brasil, ele próprio, tem produzido historicamente um pensamento conservador. É só nós lembrarmos das matrizes do pensamento social brasileiro em Oliveira Viana, especialmente em Oliveira Viana, porque a partir dele outros desdobramentos do pensamento conservador vão se combinando e vão se desenvolvendo em torno de um projeto nacional para o Brasil, até que a gente chega no pensamento sociológico propriamente dito e nos seus precursores, onde todos eles mantiveram um diálogo mais próximo, mais distante e até antagônico ao pensamento conservador. Se eu citar pelo menos o Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda e o próprio Gilberto Freire, nós vimos aí já um diálogo bastante especial em torno de um posicionamento político conservador das elites brasileiras, de um projeto nacional que envolve uma matriz conservadora, especialmente em decorrência das nossas elites agrárias, escravistas, mas fundamentalmente uma elite que tem um certo romantismo com aquilo que o Brasil foi, colônia de Portugal. Então, frequentemente, o pensamento conservador brasileiro volta-se imediatamente para as suas raízes da formação social. Caio Prado Júnior, outros contemporâneos do Brasil, quem estudou as elites do poder, por exemplo, as elites e o poder, todos esses precursores do pensamento sociológico contemporâneo, eles traduzem do passado para o presente, as balizas teóricas e programáticas desse pensamento conservador. E no momento em que esse pensamento conservador, em um projeto de poder que não se esgotou, desde a Nova República até hoje, ressurge no Brasil,
nós vimos na segunda live sobre o pensamento conservador que há uma matriz norte-americana que, de certo modo, extrai posicionamentos ideológicos do pensamento conservador inglês, do pensamento conservador francês e alemão, mas que se revigora a partir de uma ideologia norte-americana já no desenvolvimento do capitalismo maduro e que hoje produz um projeto social, um projeto ideológico de mais longo alcance, que está além de um projeto de governo, que está além de um projeto de um partido político. E isso nós vamos ver hoje a partir de todas essas contribuições. Eu penso que o trabalho dessas 3 lives, que foi apoiado nesses clássicos, não deve deixar também de registrar o apoio que recebeu de 2 teses do Jaramillo Souza, não é? Que analisa o pensamento conservador do Brasil, mas com o propósito de compreender o desmonte do estado de bem-estar social brasileiro, de compreender as novas colaborações entre esse pensamento conservador no Brasil e suas matrizes extranacionais, de compreender a relação do pensamento conservador à direita brasileira e um projeto de implosão das conquistas das classes trabalhadoras. Mais ainda, de compreender como é que o pensamento conservador brasileiro e suas articulações internacionais apresenta-se à sociedade como uma espécie de autoconsciência de um projeto acadêmico, que não é a maioria, obviamente, de um projeto acadêmico, mas que pretende fazer a análise e a crítica da forma pela qual o pensamento acadêmico problematizou o que se chama de pensamento da esquerda, conduziu interpretações da formação e da transformação da sociedade a partir de um pensamento crítico, influenciou ou produziu impactos em vários partidos do arco da organização política e jurídica brasileira, como, por exemplo, um pensamento reformista, que era mais próximo de um socialismo conservador, um socialismo de Estado, ou um pensamento mais acoplado à aquisição dos direitos dos oprimidos, das minorias sociais, e agora as conquistas parciais e particulares de grupos humanos não necessariamente com vinculações de classe, como as minorias étnicas, as minorias de gênero, não é? Enfim, ou seja, quando é que acontece essa articulação entre o pensamento conservador e uma nova direita no Brasil? É isso que nos interessa nessa live. Portanto, nós hoje vamos fazer um exercício praticamente monográfico, na medida em que os trabalhos de Souza, né, os trabalhos sobre o pós-modernismo, os trabalhos de Kirk, os trabalhos de Scruton, os trabalhos mais atrás do Burke, do Tocqueville e dos Nisbet, vão hoje servir como pano de fundo para iluminar esse exercício que nós vamos fazer com base num texto da Vera Alves Capedo, da UFSCar, que eu acho genial e creio que seja a primeira tentativa de caracterização da nova direita no Brasil no que diz respeito às suas matrizes conceituais, mas trazendo essas matrizes conceituais para o pensamento acadêmico. Então, a ideia é essa, não é? De encerrarmos esse ciclo com esse estudo monográfico. A Vera, a exemplo de outros autores que nós tratamos, não é? Também tem a dificuldade de especializar, de focalizar mais diretamente
a relação entre o conservadorismo e o pensamento da direita brasileira, ou do que ela caracteriza como nova direita, ou como esse neoconservadorismo brasileiro se autocaracteriza como uma direita conservadora, ora mais identificada com o pensamento liberal e com o ideário do liberalismo econômico, ora mais identificada com outras matrizes do pensamento conservador brasileiro. Ou seja, pelo fato do que nós já argumentamos em outras lives, não é? A delimitação temporal desse termo é muito espalhada, da mesma forma em que a variação das formações sociais concretas, onde o conservadorismo aparece como um projeto ideológico propriamente dito, se faz de um modo, né, de acomodação em relação às forças sociais que são possíveis de exprimir esse pensamento naquele momento. Por isso, a Vera vai intensificar o seu trabalho, né, relacionando primeiro esta nova direita brasileira com o contexto teórico mundial, apresentando alguns elementos pelos quais ele se revigora nacionalmente. Segundo, ela vai buscar o que ela chama de um léxico político, de uma gramática emergente na direita, não é? Para analisar temas, mapear esse pensamento e caracterizar um campo de intervenção dessa nova direita e o que ela chama de nova direita. Se embasa, na verdade, numa obra, não é, que foi publicada em 2013, de autoria do Luiz Felipe Pondé, do Denis Rosenfield e do João Coutinho, que tem por título Por que virei à direita? 3 intelectuais explicam sua opção pelo conservadorismo. Ou seja, esse trabalho é importante porque ele foi localizado no momento anterior daqueles movimentos do vai para a rua, não é? Então isso é importante porque a análise posterior guarda relação com alguns fundamentos que já estavam previstos, mas não estavam explicitamente analisados do ponto de vista das matrizes intelectuais, tal como a Vera Capedo faz aqui, não é? A Vera associa esse trabalho, ou esse manifesto, ou essa autoapresentação do que seja a nova direita, com a contribuição já analisada de alguns autores clássicos, como a personalidade autoritária em Adorno, não é? As teses centrais da personalidade autoritária, lembrando, não é, a adesão à moral dominante, o convencionalismo, a submissão acrítica ao poder, a agressividade pautada na recusa do outro, no controle, na beligerância e especialmente na recusa em reconhecer os direitos das minorias, não é? E, caracteristicamente, a opressão, usando o poder normativo, àqueles que estão mais embaixo, aqueles que são destituídos de poder, não é? Então, essas características estão associadas, e a Vera faz uma análise muito detalhada disso, não é? A esse manifesto, porque eu virei à direita. Não é? Uma outra observação feita pela autora é a questão do papel dos intelectuais. Esta autodeclaração, porque eu virei à direita, ora apresenta uma análise mais fria sobre o ethos e o hábitos do intelectual brasileiro. Ora aparece ou parece fazer emergir uma análise mais ressentida do lugar que esse grupo tem entre os intelectuais brasileiros, onde ela destaca, né,
A nova direita, autodeclarada, traz como parte fundamental do seu discurso uma luta contra-hegemônica ao pensamento crítico. Quando se fala ao pensamento crítico aqui, se fala de toda a tradição do marxismo, dos neomarxismo, do marxismo analítico, mas especialmente uma contribuição que, ao nosso ponto de vista, é muito singela nesse quadro todo, que é a contribuição do Gramsci, não é? Mas toda a arquitetura da desconstrução do pensamento chamado de esquerda passa por uma crítica à luta contra-hegemônica do tipo gramsciano, ou seja, a nova direita tenta se afirmar no plano da cultura. A nova direita tenta se afirmar no plano da formação de mentalidades. E a nova direita tenta se afirmar na produção de uma influência política concreta sobre os grupos sociais. Sejam esses grupos sociais aqueles que vivem no interior do mundo acadêmico, sejam esses grupos sociais aqueles que estão assessorando, diria eu, ou até construindo plataformas para os partidos políticos de direita, não é? E os grupos sociais que não têm referência política alguma e que passam a ter, a partir de um conjunto de argumentações, não é, que nós vamos tentar mostrar no todo ou em parte. Um outro aspecto ressaltado pela Vera Capetto é que essa espécie de manifesto, porque virei direita, reúne expoentes do mundo acadêmico. São 3 perfis acadêmicos, um português e 2 brasileiros, que são sociólogos, filósofos e analistas do campo político brasileiro, a partir do momento que trabalham na academia, mas que também trabalham e têm ideias fora da academia, expressas em jornais, como articulistas, expressas em redes de conferências, expressas em uma articulação desse pensamento, não é? E diz a Vera, todos doutores com atuação profissional, que relatam a trajetória individual pelo qual adotaram conservadorismo, aqui autoproclamado de direita, como sua filiação teórica, política e para alguns existenciais. Mesmo que depois, na análise mais fina desse livro, você vai perceber que esses teóricos, eles nunca foram de um outro campo que não fosse a direita. A construção da carreira acadêmica deles é feita sobre o pensamento conservador e se inspira em teses e em críticas sobre o pensamento conservador, na verdade, a partir de um momento, de uma conjuntura especial no Brasil, que eles se assumem como pensamento conservador e como pensamento da nova direita, eles assumem também uma disputa, uma ruptura entre a inteligência brasileira prevalecente. Então, esse é um outro aspecto interessante, não é? Ou seja, eles já marcam um contraponto. O nosso contraponto é contra isso ou contra aquilo, não é? A Vera faz uma observação utilizando o Norberto Bobbio, não é? A crítica do Bobbio sobre esse binarismo, de utilizar um contraponto e já definir um campo de disputa, mas é o que acontece com esses autores, com esses intelectuais, não é? A tentativa dessa autora ordenar contra quem esse pensamento da nova direita e contra o que esse pensamento da nova direita de matriz conservadora se expõe
ou se apresenta, ela chega também a um ordenamento desse binarismo que está presente no discurso e que está presente em vídeos, em opiniões veiculadas por essas pessoas. Então, as variáveis de igualdade e desigualdade, nós já tínhamos assinalado isso na live anterior, de liberdade, hierarquia e participação, essas duas últimas nós não tínhamos assinalado na live anterior, na ordem e autonomia, não é? Com a finalidade de alargar o problema, não é? Alargar o problema entre direita e esquerda, passando pelos temas de democracia, autoritarismo, totalitarismo e as tensões que esses temas provocam, com temas associados à revolução, com temas associados à filosofia liberal e, de algum modo, seu contraponto a todos os modelos coletivistas, segundo a autora, orgânico-coletivistas, pelos quais os projetos sociais de uma sociedade não democrática ou de uma sociedade que não seja conduzida pelas elites capitalistas ou de uma social-democracia que inclui a convivência com uma economia capitalista estão colocados. Ou seja, o campo de forças está definido, portanto, não é? No que diz respeito à igualdade versus desigualdade, esse tema sempre ressurge. Ou seja, a questão fundamental é a não aceitação das aquisições democráticas desde a Revolução Francesa até aqui. Ou seja, essa diferença histórica de que o reconhecimento da desigualdade como uma ordem natural pelo pensamento conservador e pelo pensamento de direita ressurge nesse manifesto. E aqui está o cerne no pensamento da doutora Capetto dessa nova direita. O não reconhecimento das aquisições pela igualdade e pela cidadania. O que põe uma questão que ela chama perversão, quase no fim do artigo, que é o do limite da ação política, ou seja, do esgotamento da ação política, do esgotamento da democracia participativa, do esgotamento dos modelos de democracia existentes, né? O que coloca as coisas no seguinte termo, né? Estou lendo. A esquerda seria orientada pelo desejo de superar essa ordem, no caso, a ordem desigual, e instalar a igualdade, independentemente de ter conseguido esse resultado em algum momento do seu percurso concreto, ou de tê-lo arriscado a partir da escolha infeliz de instrumentos inadequados. Em contraponto, a nova direita estaria contra os princípios, as aquisições, as estratégias e os modelos de sociedade expostos pelo desenvolvimento histórico do combate à desigualdade. Então, nesse sentido, o espectro ideológico dessa nova direita, o espectro ideológico desse conservadorismo brasileiro é muito amplo e vai de conteúdos fascistas, alguns chamados neofascistas, nazistas, algum conteúdo neonazista, mas que são seguramente reacionários, autoritários, mas que também transitam pelo pensamento conservador clássico até as posições mais progressistas do liberalismo de tipo humanista, que aceita o desenvolvimento social, que aceita o desenvolvimento da democracia e que aceita as posições de tensões entre as minorias,
os subalternos, os expropriados, os trabalhadores. Portanto, é uma outra feição do pensamento conservador. É o espectro amplo, repito, que vai desde as concepções neonazistas e neofascistas até as posições mais progressistas de um liberalismo clássico. Outro autor que a Vera traz para o debate, na justificativa de deixar melhor fundamentada as matrizes conceituais dessa nova direita, é o Adorno. Mas ela traz o Adorno não só da personalidade autoritária, mas as teses centrais que circundam a formação dessa personalidade autoritária. No caso, sublinhando, passei muito rapidamente por isso, a adesão à moral dominante, como nós já falamos, e a agressividade pautada na recusa do outro e pautada também no controle do outro. Nesse caso, o controle do outro se faz pela adesão a alguns pontos caracterizados na morfologia do Adorno em relação à personalidade autoritária. Eu vou só citá-los, No caso, convencionalismo, a submissão à crítica ao poder, a agressividade autoritária, a destruição e o cinismo, especialmente manifesto na hostilidade difusa, no desprezo por toda a fragilidade humana, e no poder e na rudeza, uma rudeza exagerada na relação fraco-forte, E também a exteriorização dessas manifestações ideológicas, a oposição a tudo que é subjetivo e imaginativo, a transferência de problemas interiores para o mundo exterior. Então, nesse caso, vem à tona todos os ressentimentos, frustrações, temores e responsabilidades. Na minha modesta leitura, essa seria uma das características que levam pessoas que não compreendem os fundamentos do pensamento conservador e do conservadorismo, e muito menos a importância social de um pensamento da nova direita num contexto de fragilidade de uma democracia recente como a brasileira. Eu acho que é isso que leva as pessoas a aderirem acriticamente a esse pensamento. Manifestações de ressentimento, frustrações, medo e algumas responsabilidades que os próprios mais fracos, oprimidos e até medrosos, têm receio de encarar individualmente. Além dessa projeção, uma preocupação exagerada com a esfera normativa, especialmente no plano moral, dos costumes, da sexualidade, E daí alguns desdobramentos que permitem a ligação dessa preocupação exagerada com a esfera normativa aos ressentimentos, às frustrações e até sentimentos de vingança, como a gente vê em alguns casos. O primeiro autor, no caso, o Coutinho, que é um dos que serão analisados no pensamento da nova direita, ele introduz nessa caracterização toda aquela preocupação do Kirk e do Scruton, que nós vimos na aula anterior, com a prudência, que o pensamento conservador avoca sempre. Na medida em que nós não temos adaptabilidade a algumas experiências inovadoras, é melhor usar o recurso ao passado. É melhor usar a experiência que já foi testada. E uma vez que não temos experiências de um projeto social crítico,
gerido pelas camadas trabalhadoras, operárias, ou de uma matriz de um socialismo mais canônico, como foi feito em outros países, se nós não temos experiências desse tipo, é um risco, é uma aventura humana lançar o país em um projeto como esse. Então, o tema da prudência, que nós falamos em aula anterior, vai aparecer aqui. Ou seja, o tema da prudência remete a uma acentuação sobre a ordem natural. O tema da prudência pleiteia a aceitação desta ordem natural, condiciona indivíduos e instituições para a recusa de mudanças radicais e utópicas. Então, este é um outro traço. E aí vocês já vão montando um quadro bastante interessante sobre as características dessa nova direita brasileira. E a Capedo ainda sublinha, né, de onde vem essa matriz, né, que já está em Oakeshott, que nós vimos, no Scruton, no Richman, no próprio Kirk, e que já estavam assinaladas por alguns autores clássicos, né, não só como o Marshall, né, como o próprio Adorno, e que depois o próprio Bob o assinala no seu dicionário, né, que o reposicionamento do campo conservador foi uma resposta, prestem bem atenção, foi uma resposta à evolução da igualdade civil, política e social, sobre a redução das assimetrias historicamente conquistadas ao longo de 2 séculos. É muito interessante que vocês observem a ressurgência dessas questões depois de 2 séculos, não é? Ou seja, tanto o pressuposto da alteridade, né, que é um dos requisitos conclamados pelo pensamento conservador, como o princípio da recusa da evolução sobre a igualdade, não é? Como é que essas coisas vão ser ressignificadas nos campos ideológicos que vão se movimentar em torno do eixo da inclusão social e da exclusão social. Ou seja, o pensamento, em linhas gerais, o pensamento da esquerda avança quando inclui mais pessoas no eixo da cidadania. E o pensamento da direita se organiza recusando a inclusão dessas pessoas, né? Então, isso é um problema. É um problema para nós que trabalhamos no eixo da democratização da educação. Para os sociólogos que produzem conhecimento sobre as transformações sociais e históricas, sobre os cientistas sociais e assistentes sociais que trabalham na intervenção concreta sobre as políticas sociais e as políticas públicas, porque passa a se constituir, no ambiente da produção do pensamento científico, um pensamento de matriz conservadora e de direita que tem como princípio, repito, a recusa sobre a evolução da igualdade, a recusa sobre a igualdade civil, política e social e a recusa sobre a redução das assimetrias. Isso passa a ser um problema. Não mais da esfera do domínio do conhecimento apenas, mas do domínio da intervenção política. Isso passa a ser um problema que precisa ser melhor estudado, não é? Na opinião de alguns autores mobilizados pela doutora Capeto, né, 3 arranjos argumentativos vão fazer parte dessa gramática, desses discursos, não é? Desse pensamento conservador da direita, né?
que ela vai chamar articulados no eixo da perversidade, da futilidade e da ameaça. Perversidade, futilidade e ameaça. Como é que se aborda essa tese da perversidade? Que eu já falei há pouco. Refuta todas as mudanças propostas pelas políticas públicas para destruir o estado de bem-estar social. Nós começamos a falar nisso na live anterior. Aplicado ao projeto brasileiro, isso recai sobre a tese do desenvolvimentismo. Isso recai sobre as políticas de inclusão. Isso recai sobre todo o desenvolvimentismo brasileiro em relação à presença maior no conjunto social das camadas trabalhadoras, das camadas agrárias, da disseminação das políticas públicas de educação e saúde, não é? Porque essas políticas públicas são aquelas que tornam mais ou menos uniformes a compreensão sobre os processos e as dinâmicas nacionais. A segunda tese é da futilidade. A futilidade de defender que as mudanças sociais são inócuas, que elas são incapazes de produzir os efeitos desejados de mudança social. Nós já ouvimos isso de vários modos e de várias maneiras. É claro que tem um determinado pensamento crítico que duvida que o desenvolvimento desigual e combinado seja capaz de produzir a transformação social que beneficie as maiorias. Mas isso não significa dizer que eles não apresentem uma outra via e que eles não debatam a possibilidade de melhor convivência entre as classes sociais na sociedade, não é convivência entre si, mas na sociedade, a partir de políticas públicas que o Estado alcance a todas as pessoas, não é, que façam parte de uma comunidade nacional. Mas dizer que qualquer mudança introduzida é inócua não deixa de ser uma audácia, né? Muito arriscada essa audácia. Depois é a tese da ameaça, né? É a ameaça que introduz a ideia de risco, que qualquer ganho existente em uma configuração social é a partir da perda de alguns elementos dessa configuração, né? Ou seja, esse tipo de abordagem banaliza as políticas públicas, reduz as políticas públicas à condição de impotência e impede as mudanças nas condições sociais e as alterações nos níveis de desigualdade. Essa é a questão que parece fundamental, né? E que parece arriscada. Essa retórica já estava presente em Richman, pois essa retórica foi amplamente mobilizada pelo pensamento da nova direita brasileira, pelo pensamento recente dessa nova direita brasileira, e que, de algum modo, usaram esses argumentos como ferramenta para combater os efeitos das políticas do desenvolvimento, para combater o uso das políticas públicas de inclusão, para combater o empoderamento das minorias, todas, nenhuma escapa disso, nem os índios, nem os negros, nem os homossexuais, nem os novos segmentos, não é? Nenhum escapa desse argumento, não é? Que duvida do seu empoderamento, e contra a capacitação e equidade, não é? Que são as teses, por exemplo, que o Amartya Sen defende, né? Que acredita, ou que muitas pessoas, visionariamente ou não, acreditam que são capazes de superar a condição de pobreza, de superar a condição de exclusão, de superar a condição de ignorância, com projetos sociais alternativos. E aí se instaura
um aspecto que eu acho essencial chamar a atenção e que a Vera Capello tão competentemente nos apresenta. Se instaura o que se chama de guerra híbrida, não é? É uma guerra que usa como estratégia política a falsificação da história. Anotem, por favor. Nós abordamos isso numa live de uns 3 meses atrás, não é? Sobre o negacionismo. Falsificar a história, subvertendo os dados da história. Falsificar a história, atribuindo argumentos falaciosos. Falsificar a história, atacando a reputação das academias, dos institutos de pesquisa, das universidades, passa a fazer parte desta guerra híbrida. Então, esse recurso à falsificação da história e do marco teórico do pensamento crítico faz uma associação perversa com temas, eventos, ideias, com fatos que nunca ocorreram, não é? Isso faz parte dessa guerra híbrida. É nesse contexto que aparecem as fake news. É nesse contexto que aparecem os articulistas de pseudo-valorização e de persuasão aos anônimos. É nesse contexto que se robustece o papel das ideologias e dos seus porta-vozes, dos intelectuais, dos ideólogos, dos formadores de opinião e as arenas, que são todas reposicionadas, não é? Que arenas são essas? A imprensa, as mídias sociais e, infelizmente, porque é a nossa área, o campo acadêmico. O mundo acadêmico passa a se constituir num fronte desta guerra híbrida. O mundo acadêmico passa a ser atingido pela falsificação da história. O mundo acadêmico passa a ser envolvido na produção da antinotícia, da antiverdade, ou da polêmica em torno da verdade, não é? Com isso, todas as retóricas contra a expansão dos direitos são mobilizadas, não é? O Boaventura Sousa Santos já tinha abordado isso em Reinventar a Democracia e Inventar o Estado, caracterizando as fases dessa reinvenção, não é? Mas colocando acentuação, não é, na contração do sistema social e político. Isso nós já começamos a ver. É como se o sistema social começasse a ser espremido e o sistema político fosse cada vez mais se residualizando, afastando aquelas pessoas que não têm condições nem forças de capitanear uma frente nesta guerra híbrida e engrossando para a guerra híbrida um conjunto de intelectuais, de ressentidos, de elites e de pessoas insatisfeitas com o status quo, não é? O que está no fundo dessa questão é que a provocação pretende retirar do campo acadêmico, não é, um outro grupo orgânico de intelectuais, uma outra formulação sobre a ciência, um outro projeto de capacitação científica, uma outra perspectiva de análise da sociedade, o que é realmente, não é, lamentável do ponto de vista das conquistas que já foram, não é, adquiridas pela sociedade do mundo inteiro, pelos direitos humanos do mundo inteiro, pela uma certa autonomia intelectual da produção científica, especialmente na nossa área. Ou seja, você traz para dentro do campo acadêmico novas dissonâncias internas, você traz uma visão radicalizada, não é,
daquilo que a nova direita chama da homogeneização social, que foi promovida, inclusive, como parte da especulação desse pensamento, como assim se diz, não é? E isso vai caracterizar um novo fenômeno, não é? Ou seja, como é que esse novo fenômeno da direita do Brasil e os seus subgrupos e as suas alianças conduzem a sua ação e a sua intervenção entre a direita, a extrema-direita, o conservadorismo e o neoliberalismo em relação a tudo isso. Quais são as hipóteses que movimentam esse pensamento, não é? De que modo, não é, essas pessoas se sustentam como nova direita, sendo também originárias de um campo acadêmico, né? Originárias de um universo intelectual, de pessoas que têm formação acadêmica plena, inclusive, não é? Segundo a Capedo, são 6 hipóteses, não é, que sustentam esse posicionamento. A primeira delas é que eles buscam coerência com o cenário internacional, entendendo que a direita é um fenômeno mundial, entendendo que a direita está em ascensão em vários países. Obviamente que você tenta minimizar os lugares e as formações sociais onde a esquerda está muito bem obrigada, onde a esquerda venceu a direita, inclusive. É só olhar para um lado muito próximo de nós, o caso português, não vem ao caso nessa live. A outra hipótese é que esses intelectuais estão muito distantes das lutas que alguns intelectuais, e num contexto não muito distante da sociedade brasileira, desenvolveram contra a ditadura militar, contra os governos de exceção, não é? Ou seja, o que ela chama de distanciamento epocal da ditadura permite que esses intelectuais obliterem as suas percepções claras sobre a conjuntura brasileira, permite que eles distorçam, através das suas percepções, os riscos acerca de uma nova investida da direita e permite que eles não vejam os vícios gerados pelo autoritarismo implantado a partir de 1964. Ou se eles veem, eles não põem ênfase sobre esses acontecimentos históricos, não é? A ponto de ter grupos que duvidam que a ditadura militar foi um regime de exceção. Hoje já há uma defesa explícita em relação a isso. Ou seja, esses intelectuais falam para uma geração que não viveu o processo de redemocratização e que se desenvolveram usufruindo os benefícios da Constituinte de 1988, ou seja, usufruíram de uma experiência acomodada nos limites protetores de um Estado de Direito, aspiando aqui a Capedo, com que eu concordo plenamente. Tem pessoas que, para quem a conjuntura excepcional do Brasil de 20 anos de governo militar é uma lembrança literária, não é? Uma lembrança literária mal conduzida como lembrança literária, é possível dizer. Porque não tiveram esclarecimento suficiente e nem viveram os momentos de reconstrução nacional, até porque são as novas gerações. Uma outra hipótese que eu acho muito pertinente é essa modificação na indústria cultural. Essa modificação que passa por alterações tecnológicas, funcionais
e que permite que este tipo de guerra, chamado guerra híbrida, se desenvolva nessa velocidade, nessa estratégia, não é? Ou seja, a web, a internet, todas as mídias desse complexo tecnológico contemporâneo dão velocidade e permitem táticas e estratégias diferentes desse padrão tecnológico anterior, não é? A outra hipótese, eu acho que todas elas, de certa forma, se combinam, não é? É a criação de instituições especializadas para dar suporte ao pensamento conservador. E eu extraí de uma nota de rodapé, num texto da internet, os nomes do Instituto Milênio, do Instituto Ludwig von Mises, do Instituto Liberdade, do Instituto de Estudos Empresariais, o Estudantes pela Liberdade e o Instituto Ordem Livre. É uma referência do trabalho do Chalub e do Perlato, de 2016, onde essas instituições, esses suportes, não estavam presentes em outras manifestações da direita brasileira, em outras conjunturas da nossa formação social. Estavam presentes dentro dos partidos, mas não como institutos da sociedade civil, não é? Porque nesses institutos não só produzem, como difundem o pensamento liberal também, mas também o pensamento de direita, os dois combinados, não é? A quinta hipótese, a emergência dos governos de esquerda no país, né? Então, governos de esquerda se reportam, portanto, aos governos Lula e os governos Dilma, no caso do Brasil, porque os governos anteriores nunca foram de esquerda. Mesmo o governo do PSDB, né, do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, o máximo que poderia ser configurado era uma espécie de diálogo com a direita do socialismo mais desenvolvido europeu, mas que dialogava com as novas frentes de transformação do capitalismo e, ao mesmo tempo, dialogava com vários interlocutores dos governos, sejam de direitas e dos governos também de esquerda, mas com preeminência com os governos de direita. Nesses governos de esquerda no país, né, os autores sublinham os sucessos, os fracassos e a capacidade de geração de polarização. Nós já sabemos para onde vai essa geração de polarização. Vai sobre o avanço das massas, a questão da terra, e especialmente da luta dos trabalhadores sem terra, a ascensão das mulheres e dos novos direitos como um todo que passam a reivindicar, sem luta, não acredito, sempre com luta, sempre com alguma tensão, o lugar de expressão na organização política desses governos de esquerda do país aqui referidos. A crise no sistema partidário, eu acho que é uma hipótese que ainda nós precisamos exaurir, não é? O que nós vamos entender por crise na representação democrática, vista pelos partidos, vista pela ressurgência das esquerdas, porque a esquerda não é só o PT. O processo de redemocratização trouxe os partidos que estavam na clandestinidade para o campo da legalidade, isso precisa ser melhor analisado, e o surgimento de manifestações de ódio à democracia, né? A partir dessa crise do sistema partidário. Manifestações não só de rebeldias, mas manifestação de ódio, né?
A autora chama demofóbicas, ou seja, fobia à democracia, que passam a aparecer. A democracia como geradora dessas perversidades. E aí vem a caracterização. Como é que essa nova direita exprime suas características nesse cenário novo? Quem são os alvos dessa nova direita? Quais os seus meios de atuação, não é? E como é que ela multiplica e instrumentaliza a sua luta política? Por outro lado, quais são os projetos da nova direita? Quais são as intenções da nova direita? Quais são os seus valores e concepções e posições políticas que querem alcançar? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante esse trabalho da doutora Vera Capeta e essa articulação que ela acaba de fazer. Primeiro, com o pensamento conservador internacional, de qualidade, mas que não aceita de modo algum algumas características do projeto democrático. Esse pensamento conservador internacional, especialmente do Kirk e do Scruton, já tinha se posicionado internamente contra as minorias, contra os imigrantes e contra os avanços do estado de bem-estar social. Toda essa parte é incorporada desse pensamento da nova direita do Brasil. E aqui a Vera traz uma entrevista desse texto, concedida para a BBC, do Olavo de Carvalho, em 2016. Né? Olavo de Carvalho, que tem sido motivo de grande preocupação, mas que tem mantido uma interlocução enorme, de amplo alcance, com jovens, com estudantes, com pesquisadores, mesmo não morando no Brasil, o foco da interlocução dele é no Brasil. Diz ele, abro aspas, o Brasil não tem uma representação institucional da direita, como jornais diários, universidades ou partidos que defendem o liberalismo econômico e valores tradicionais. Em outro trecho, vocês têm de um lado 20 partidos de esquerda e de outro um ou outro cara que se diz de direita, mas nem sabe direito o que é isso, não é? Ou seja, a Capedo encontra na percepção do Carvalho o que ele chama de subrepresentação. Quando as pessoas não sabem direito o que é ser de direita, qual é esse campo, em qual gaveta da direita ele está inserido, não é? De alguma forma, você vê essa mistura de liberalismo econômico com valores tradicionais, uma tensão dentro do próprio campo da direita, com a liberdade de mercado, que é individualista, competitivo, com a adoção a priori de valores morais coletivos e tradicionais, portanto, não individuais e menos ainda libertários. O que, de alguma forma, se revela nos textos, seja do Pondé, seja nos textos de Kirk, já aludido, seja nos textos de Coutinho, como nós vamos ver. Pessoas ligadas, aqui citado está o Berlanza, ao staff do Instituto Liberal, né, dizem que direita, nova direita, são apenas rótulos, mas que no caso brasileiro, esse conjunto expressaria os seguintes componentes, que eu vou ler. Entusiastas do regime militar, que desejariam uma ação pela força para destroçar o atual estado de coisas. Conservadores que se moldam a um viés mais continental europeu, preferindo roupagem mais religiosa. Há até os que defendem o retorno da monarquia, os que defendem mais e menos Estado, os libertários,
que pregam a privatização de tudo quanto possam. E em um ponto extremo chega ao anarcocapitalismo. Isso é uma citação do Berlanza, mobilizado pela Capedo, de 2017. Portanto, uma caracterização recente dessa nova direita. Como então não há um esforço intelectual praticado para fazer o que nós chamaríamos uma purificação dos contextos e dos conteúdos teóricos desse pensamento conservador e dessa nova direita? Haveria, então, necessidade de criar um caminho identitário pelo qual essas pessoas pudessem se expressar, pelos quais esses grupos pudessem apresentar a circulação das suas ideias, os elementos dessa tradição conservadora e de que modo eles compatibilizam princípios que são tão esparsos, desde o liberalismo clássico até posições ultradireitistas. É o que parece que esses intelectuais que se apresentam, não é, como nova direita vão fazer, não é, e a autora vai justificar por que a escolha desse material que nós vamos falar para vocês, que se chama Por que Virei à Direita? 3 intelectuais explicam sua opção pelo conservadorismo. Esse material é composto por 3 narrativas, ela diz e meia, notas para a definição de uma direita, que é escrito pelo jornalista e cientista político português João Pereira Coutinho. Ele escreve um capítulo desse livro, que é a formação de um pessimista. Então, aqui já está incluso um componente daquela dimensão do subjetivismo, seja de um ressentimento, de uma autointerpretação do seu próprio posicionamento. Um outro capítulo que é escrito pelo brasileiro, escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Aliás, o Pondé tem um livro muito interessante, que vocês todos deviam ler para conhecer melhor a matriz desse pensamento, não é? Que chama A Era do Ressentimento. São textos curtos, geralmente oriundos de crônicas de jornais ou de artigos. Ele é exclusivo articulista da Folha de São Paulo, está no Lattes dele. Eu contei mais de 1000 alusões sobre o ressentimento, sobre o complexado, sobre o ressentido e coisas afins, né? Ele está tratando da era do ressentimento. E, geralmente, as pessoas que sofrem dessa doença ou desses atributos colocados pelo Pondé são pessoas que tiveram dificuldades em estudar, pessoas que tiveram dificuldade ao estudar de ser reconhecido como intelectuais, de pessoas que vêm de um mundo muito difícil ou que não conseguem ascender socialmente em termos econômicos na medida do que eles querem, pessoas que condenam, por exemplo, sucesso fácil de celebridades ou até o exagero pelo qual os países ou determinados segmentos econômicos do show business, do futebol ou de outras características dos desportos coletivos e individuais dão aos atletas ou às celebridades, mas vocês precisam ler esse livro, não é? Então, o outro artigo é escrito pelo Luiz Felipe Pondé, A Esquerda na Contramão da História. É um outro livro, é um outro artigo, de autoria do filósofo Dennis Rosenfield, e a autora chama a adição de meia narrativa por causa do prefácio elaborado pelo Marcelo Consentin, né? Esses textos que compõem esse livro são justificados na sua escolha pela autora, não é?
Primeiro é porque essa publicação assume o caráter do manifesto, né? Ou seja, tem coerência teórica, recusa os postulados de esquerda, trabalha a questão das falhas e das traições das políticas de esquerda, manifesta uma forma de decepção com as esquerdas, não é? E tenta fazer um exame racional, teórico e histórico sobre o pensamento da esquerda, não é? Então, essa é a primeira justificativa. No que diz respeito à coerência teórica, todos os três autores, eles apresentam justificação que são resultantes, né, de sua experiência pessoal, sua experiência subjetiva, reflexiva, existencial, de um lado, ou de uma recusa dos postulados de esquerda, e especialmente da universalização desses postulados, né? Então, isso é muito interessante, contra a universalização desses postulados. Em segundo lugar, esses autores são intelectuais qualificados e preparados para o debate. Não são ingênuos. Não se trata de ilusão. Não se trata de serem pessoas influenciadas sem formação teórica ou que foram movimentadas pela fé para adesão a essas ideias. Eles são formados na área de humanidades, filosofia, jornalismo, ciência política, possuem mestrado e doutorado em instituições importantes, proeminentes e estão inseridas no campo intelectual e acadêmico. São professores, são pesquisadores e são escritores. Então, não admirem vocês que tem alguns ingênuos que pensam que algumas manifestações da ultradireita, que às vezes aparecem na universidade, essas pessoas não parecem que são universitárias, não. Elas são exatamente o que parecem. Elas estão no interior do pensamento universitário. Vejam essas expressões. Intelectuais formados, qualificados e preparados para o debate. Filósofos, jornalistas, cientistas políticos, mestres e doutores, e que foram capacitados em instituições públicas ou privadas importantíssimas, né? Como professores, pesquisadores e escritores, e eles assumem o protagonismo na formação da opinião pública, porque muitos de nós não assumimos que somos formadores de opinião. Eu sou uma modesta pesquisadora, digo eu no meu caso, uma modesta professora, e eu me dedico exclusivamente ao ensino e à pesquisa acadêmica e à formação de novos profissionais da minha área. Essa é a caracterização da maioria, né? Da maioria que trabalha nessas instituições que eu chamei do campo acadêmico. Na versão que a Vera nos apresenta em texto, Porque Viria à Direita, ela atribui ao Pondé, ao Coutinho e ao Rosenfield a característica de serem intelectuais orgânicos. Ou seja, são intelectuais orgânicos da nova direita. Não são intelectuais orgânicos na acepção do campo que luta contra a desigualdade, que luta contra o conservadorismo. Mas é um outro campo, o campo da direita que se habilita, vamos dizer assim, profissional e intelectualmente para enfrentar a esquerda. Então, isso é uma das justificativas. Eu acho interessante a lembrança da Vera, que isso já aconteceu em outros contextos e em outras circunstâncias, vamos dizer assim, do desenvolvimento do pensamento social.
Aí ela vai lembrar o trabalho do Raymond Aron, Os Intelectuais Europeus e o Capitalismo, quando estuda o Juvenal, né? Lembra o trabalho dos Intelectuais e a Sociedade, do Soel, lembra o próprio trabalho do Mannheim, não é? Ou seja, ela vai avocando motivos pelos quais, em outros contextos e em outras circunstâncias históricas, já apareceu uma autodenominação como essa, não é? Especialmente contra um campo que a pessoa se achava oprimida, não é? E aí algumas justificativas vão aparecer, não é? Agora, entre os intelectuais brasileiros, ela elege alguns. Quais seriam esses motivos, não é? Por que esses intelectuais fizeram isso e se apresentam assim à sociedade brasileira? E ela seleciona alguns argumentos, né, com as suas justificativas, que não dá tempo para falar sobre todas aqui, retiradas do próprio Pondé. E eu vou ser fiel. Os intelectuais vivem das benesses do sistema público e, ao mesmo tempo, são capazes de reproduzir sua visão de mundo ao formar outros intelectuais, que também não irão para o mundo produtivo, entendendo como mercado competitivo, e sim permanecerão no conforto insulado da universidade. Isso me lembra a ciência e a política, duas vocações do Max Weber. Não com esse sentido de desqualificar a instituição, mas no sentido da formação de um ethos profissional, que nós tratamos em cursos de 2 meses atrás, quando, pelo sentido contrário, o intelectual não poderia fazer da sua sala de aula palanque ou plataforma para os seus desejos de mudança social. É bem diferente daqueles intelectuais que estudam os processos de transformação social, não é? Aqui, o que se subentende dessa assertiva selecionada pela Capedo é que o Pondé diz que esses intelectuais só têm o prestígio e o poder de convencimento deles pelo fato de estarem na instituição pública, de viverem das benesses da instituição pública, serem improdutivos, ou seja, tem um equívoco, para não dizer uma perversidade aí na atribuição de que o trabalho intelectual não é um trabalho produtivo, e de formarem outros improdutivos. Então, esse é um argumento que eu acho, não é perverso. O outro é sobre a característica da massa, vamos dizer assim, da massa crítica da universidade, né? Que é uma característica bastante pejorativa. E isso ele copia do Russell Kirk, que já dizia, da Universidade Americana, a partir de certo momento, que a universidade se tornou foco de gente sem posses, que quer ascender socialmente por meio de uma carreira acadêmica e, por isso, já não se importa com o que pensa, com quanto que ganhe um bom salário e tenha garantia de emprego, isso é citação usada pelo Pondé. Aí o Pondé conclui, a universidade hoje é um dos lugares de maior miséria espiritual que eu conheço. Repito, a universidade hoje é um dos lugares de maior miséria espiritual que eu conheço. Ao lado de Kirk, como Scruton e outros, Oakeshott e outros intelectuais americanos, achavam que a universidade não tinha mais razão de ser, que ela já tinha formado a grande massa da profissionalização e que ela estava à mercê de pessoas que usavam a universidade para fazer prevalecer apenas uma visão do pensamento social que eles defendiam. E esse espírito
E essa argumentação é trazida para o Brasil a partir do Luiz Felipe Pondé. Berlanza, do Instituto Liberal, também acentua essa passagem contra a universidade, argumentada e registrada por ele. Nas universidades brasileiras, há um quase monopólio dos autores de teses e ideias da esquerda e uma barreira para a entrada de outras correntes e outros pensadores nessa importante arena da formação da mentalidade da cultura nacional. É outro que caracteriza as universidades como lugar de gente improdutiva e que produz um pensamento de esquerda monolítico, que faz fogo cerrado sobre a presença de outras expressões do pensamento social. E o Olavo de Carvalho, essa celebridade da mídia, diz assim: a esquerda dominou a imprensa e as universidades brasileiras há várias décadas, em estratégia que seguiu o suposto ideário do marxista italiano Antonio Gramsci. O objetivo era criar uma atmosfera mental em que a população se tornasse socialista sem perceber. Ora, se ela fez isso, parece que o efeito foi contrário, pelo resultado que a gente vê por aí. Ou seja, a Vera residualiza muito bem qual é a estratégia da nova direita se sedimentar. Qual é a estratégia dela intervir no ambiente intelectual e na disputa intelectual que se trava dentro do campo cultural. Não se trata diretamente na televisão, nem no cinema, nem no teatro, como foi nos anos 70, como foi nos anos 60, no período da democratização. Essa disputa agora está sendo travada no campo intelectual, no pensamento universitário, e especialmente, pelo que diz aqui, nas universidades públicas. Ou seja, dessa disputa intelectual não resta uma outra estratégia, que não seja criar uma configuração capaz de enfrentar a universidade, no campo cultural, Uma vez que, se antes o pensamento conservador não tinha suporte, ele precisa ter o suporte, ele precisa ter porta-vozes, ele precisa ter uma literatura especializada, ele precisa ter instituições, eu já citei, centenas de instituições, porque sem esses mecanismos, eles não reproduzem a sua visão de mundo, Então, os novos investimentos no campo cultural da nova direita brasileira são criação de institutos, de sites, de blogs conservadores. Tem blogs que só se dedicam a ridicularizar e a atentar com notícias, inclusive na imprensa ordinária, contra a moral dos intelectuais, Sites, blogs conservadores liberais, na formação de uma rede editorial que desqualifica, que calunia, que se embasa em informações, na formação de uma rede editorial, na produção de textos nacionais e internacionais, na preparação de quadros para os jornalistas, para o jornalismo, para os sites e para os blogs conservadores, para a atuação junto à juventude, na disputa por espaço na arena acadêmica e intelectual, que é essa que eu estou mostrando, que eu estou apresentando desde agora. O terceiro motivo para Capelo escolher essa obra e esse manifesto é para tentar apresentar uma compreensão do conjunto dessas narrativas, dos pontos de interseção deste mosaico,
de como é que eles cobrem lógicas distintas de um pensamento de direita e do modo pelo qual esse pensamento vai caminhando para uma lógica conceitual, não é? Que se debruça em analisar as falhas históricas do pensamento da esquerda ou da esquerda brasileira recente, extremamente da esquerda brasileira. E aí vem as ideias propriamente ditas. E eu vou tentar sintetizar o máximo que eu puder, que o assunto, além de extremamente envolvente, é amplo, ainda vai carecer de muita sistematização por parte do pensamento social. Então, do João Pereira Coutinho, aquele autor das ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários, que foi publicado aqui em 2014, o maior risco da política é identificar os homens como iguais. Os homens não são iguais. Os homens são desiguais e diferentes pela ordem natural, pela diferenciação social e pelo uso de cada um sobre suas ideias de liberdade. Então, esse é um princípio que organiza o pensamento do João Coutinho. Autor ver no conjunto desse pensamento o ceticismo, que é autoproclamado por ele, e a perversão. E a perversão nos interessa aqui. A perversão seria a redução substantiva da potência política. Ou seja, essa perspectiva da sociedade, apresentada pelo Coutinho na obra que eu acabei de citar, está longe da ideia do coletivo, segundo a Capelo, e transcende a dimensão do individualismo radical. Daí ela atribuir essa ideia de perversidade. A segunda perversão seria a aceitação da injustiça como matriz da vida social. Eu acabei de ler, não é? Os homens não são iguais, nem natural, nem socialmente, nem individualmente. Mas a transposição desse pensamento para a aceitação da injustiça como matriz da vida social já é, vamos dizer assim, a elevação dessa perversidade ao paroxismo, né? Independente das causas pelas quais os homens estejam no mundo em situações diferenciais, com maior ou menor poder, aceitar a diferença, naturalizando-a, equivaleria a abandonar a energia que produziu o processo civilizador, calcada em uma superação dos variados limites impostos à sociedade humana ao longo do tempo. Perfeito o raciocínio da Vera Capelo, avocando, inclusive, as aquisições da humanidade, avocando, inclusive, o aperfeiçoamento humano em torno do bem-estar e dos processos históricos de inclusão das pessoas, não é? Nos projetos sociais de produção, de circulação de bens e de intervenção política propriamente dita. O filósofo Luiz Pondé, no texto Por que Virei à Direita, não é? A formação de um pessimista, que ele contribui com um capítulo também, não é? É o texto que eu acho que a Vera Capelo dialoga mais, não é? Ou seja, aqui tem um sofisticado memorialismo, segundo a Capelo, e tem uma reflexão crítica mais robusta, e já se caracteriza um confronto de ideias propriamente dito, não é? Ou seja, o tema que ela seleciona da narrativa do Pondé é o tema do elitismo, a idiotia do homem comum, a antipatia à fórmula democrática, que se conecta com outros sentidos, com a aversão ao igualitarismo, dos quais resultam
né? A fobia à democracia, o ódio à democracia, que o Pondé vai buscar em Tocqueville também. E em Tocqueville ele também retira a preocupação com a tirania da maioria. Teve um tempo que eu refleti muito sobre a tirania da maioria. Quem sabe se não pode ser a matriz de um outro curso. A qualidade da maioria, a tagarelice democrática como rebaixamento da vida pública. Ou seja, são temas altamente polêmicos, mas são temas que ele defende com uma reflexão crítica aprofundada e com argumentos robustos. Não é? A associação dessa idiotia da maioria, não é? Ela também lembra o Nelson Rodrigues, isso já estava presente na obra do Nelson Rodrigues, na forma cáustica como ele tratava a classe média baixa, na forma cáustica como ele tratava o falso moralismo, não é? E o Pondé cita o Nelson Rodrigues, não é? A Vera sublinha isso. Segundo Nelson Rodrigues, a democracia deu ao idiota a consciência de sua superioridade numérica. Antes ele vivia sua vida de besta, agora ele sabe que manda. Então toda a crítica contra a democracia, não é, aparece aqui no Pondé. Não é? Ou seja, a Vera identifica logo, não é, uma ontologia conservadora que o autor mesmo apresenta, não é, na sua filiação de conservador e de direita, a constatação que, de um lado, ele põe o homem comum na condição de idiota, portanto, de um outro lado, tem uma certa aristocracia por status, por educação, por distinção, por riqueza ou pela posse do capital político, que são fontes do poder na sociedade moderna, não é? Ou seja, uma visão elitista que trata as pessoas comuns, as pessoas pobres, mas que votam, não é? Com certo escárnio, porque existe um outro lado, não é? E a questão da contraposição ao pensamento da esquerda, mas especialmente sobre o quê? Sobre o que a esquerda mais critica e combate, que é a existência da desigualdade. Ou seja, enquanto o pensamento da esquerda vê a desigualdade como algo injustificável, na visão da nova direita, ou da direita de todos os tempos, ou do pensamento conservador, ou da ultradireita, as desigualdades são vistas como sagradas, como invioláveis, como naturais e como inevitáveis. Né? Ou seja, é realmente uma ruptura total com outro pensamento. A Capeda também questiona por que não ocorre a superação da idiotia. Se tem toda uma composição que não é idiota, que poderia promover essa mudança, não é? E ela apresenta isso como um pensamento contraditório dentro da própria direita e do conservadorismo, não é? E faz algumas questões, não é? Ou seja, se essa nova direita não oferece uma base ou um ponto de partida para a tarefa civilizadora, né, mesmo olhando retrospectivamente que o nosso legado ancestral, da tradição de todos os tempos da vida humana, não é uma acumulação de violência, de conflito, de subjugação de homens, de subjugação de povos, de conhecimento e de valores, seja a serviço de uma religião e de uma tradição, onde é que o pensamento conservador vai buscar o ponto, a inspiração ou a base de superação dessas condições? Porque até então foi o pensamento crítico quem buscou.
Foram as forças democráticas que buscaram. A própria democracia emerge como um diálogo de tentativa de superação dessa violência do homem contra o homem, não é? São questões que se colocam, não é? Se o homem comum é o idiota, pergunta ela, as elites são educadas? As elites são esclarecidas? Não é? Sua atuação dirigida pela busca do mérito e de suas traduções materiais e simbólicas nos mercados da política, da economia, da religião e da cultura é produtora de virtudes? É uma outra questão que se faz, né? E que é importante de ser feita dentro do pensamento de um desses teóricos, porque virei direita, não é? O último autor abordado aqui é o filósofo Dennis Rosenfield, né? Ele escreve o 3º capítulo desse manifesto, que é a esquerda na contramão da história, né? Ou seja, o Dennis Rosenfield, a exemplo dos outros, reconstrói o caminho da conversão da direita a partir da experiência concreta da participação na política brasileira pelo campo de esquerda. E aqui, essa questão entra diretamente em alguns aspectos da esquerda brasileira, especialmente das gestões petistas, do acompanhamento da política real que ele fez, das tensões e dos conflitos entre os segmentos sociais nos períodos dessas gestões, não é? E ele se apresenta como testemunha ocular dos erros políticos dos governos do PT, não é? E aí, as teses, não é, que ele mobiliza nesse capítulo, eu falei logo no início da live, é a traição programática da esquerda, que foi executada e que pode ser sintetizada na opinião do Rosenfield, na massificação do projeto petista para o Brasil. Então, o eixo da narrativa gira em torno do aparelhamento, não é? Que é um recurso argumentativo e retórico que a nova direita brasileira sempre apresenta, não é? E aí ele passa a criticar a chegada do Partido Trabalhador, dos trabalhadores ao governo, o acesso às bancadas legislativas, às prefeituras, aos governos estaduais e, finalmente, ele se concentra nos 3 mandatos, né, desde o primeiro período do governo Lula até 2016, que é o golpe da presidente Dilma. Ou seja, os argumentos mobilizados pelo Rosenfield, na verdade, que não são só deles e que são extraídos da composição de vários argumentos dessa gramática, vamos dizer assim, do pensamento conservador em outras conjunturas, não é? Mas ele mobiliza os temas da destruição do projeto de democracia participativa, não é? Que ele acha que o PT destruiu, lança como exemplo o orçamento participativo e de outros espaços da interlocução da direita com a sociedade que foram destruídas pelo projeto petista de governar. Depois ele fala também da partidarização de uma burocracia nacional que estava se firmando pelo mérito, pelo acesso aos concursos, pela constituição das carreiras públicas. E esse é um argumento muito forte no que diz respeito à lógica interna da gestão do governo federal. E, na opinião dele, essa partidarização, da forma como ela se realizou,
provocou um crescente exercício de manipulação política, né? Essa é uma crítica também muito contundente que é feita. Então, a Capedo seleciona, nesse conjunto de argumentos, a temática do aparelhamento do Estado, a temática dos limites dos possíveis vícios da política. Ele atribui isso a um único ator, ao Partido dos Trabalhadores, incorretamente do ponto de vista de qualquer analista social, quanto mais de um filósofo, porque o quadro político partidário não é de um único partido, né? Pelo contrário, tem uma dinâmica social político-partidária bastante complexa. Ele aborda também o tema, no tema do aparelhamento, ele aborda também o controle da agenda partidária pelo governo do PT, mas esse é um recurso que quase todos os governos modernos usam, não é? Ou seja, quem ganha o governo tem o controle e frequentemente toma a iniciativa de pautar uma agenda própria. Só aqueles que não conseguem se exprimir com identidade de governabilidade não fazem isso, não é? E apresenta também alguns argumentos em torno do que ele chama da cooptação eleitoral do arco de apoio ao governo em segmentos da sociedade civil e da política, da sociedade civil e da sociedade política. Ou seja, mesmo que a Vera Capedo não entre no mérito dessa questão da construção da agenda, ela não deixa, não é, de identificar na abordagem do Rosenfield o que ela chama de uma tarefa intelectual mais de um ideólogo do que de um acadêmico propriamente dito, né? Porque ele recorre a esse mimetismo forçado de colocar o PT na centralidade de toda a culpa e de toda a desgraça por todos os anos de existência da democracia brasileira, não é? E que ele tenta validar no campo da argumentação científica, mas que, na verdade, isso está em causa, né? Ele não consegue validar isso. Por quê? Porque ele deixa de fora a estrutura e o funcionamento da política real, a estrutura da articulação internacional do Brasil e do desenvolvimento das suas estruturas econômicas recentes. Ele passa por cima de todo o sistema político autonomizado e dotado de poder, né, de poder de expressão. Então, na verdade, não incluindo esses elementos na análise, ele enfraquece os eixos e a argumentação que ele traz ao debate da vida política, não é? Também não leva em consideração que esse espectro da vida política nacional permaneceu funcionando democraticamente, que os mandatos de todas as esferas, federal, estadual e municipal, foram obtidos nas urnas e não através de golpes, com pleno funcionamento dos partidos, do judiciário, da movimentação empresarial, dos congressistas, dos movimentos sociais, dos sindicatos e centrais sindicais, da burocracia pública, das organizações religiosas, dos intelectuais e da mídia. Então, tudo isso ficou de fora para centrar na argumentação das experiências, não é? E da traição histórica ao campo de esquerda pelo Partido dos Trabalhadores. Ou seja, nesses governos, essa é a opinião da analista, não é? As reformas nem foram tão profundas, mas estava em pauta o Estado de Direito. Não estava em pauta uma sabotagem à Constituição de 1988. Todas as instituições estavam funcionando regular
e plenamente. Então, ao deixar isso de fora, o analista compromete o seu padrão de análise. Enfim, no momento em que a gente já chega ao final dessa argumentação, é possível ver que o pensamento conservador no mundo e no Brasil está revigorado, não só pelas agendas governamentais, mas está revigorado a partir de uma disputa que se trava no plano acadêmico, no plano intelectual, a partir de novos argumentos que são reposicionados no ethos do intelectual e no hábitos do intelectual, em que instituições dentro e fora do campo acadêmico disputam a força da argumentação científica, a força de novas prospecções no pensamento social, a força da relação entre esse pensamento social e os projetos políticos, da força de influenciar a sociedade. E quando eu falo dessa força de influenciar a sociedade, não é a força de influenciar apenas a formação dos novos intelectuais, é a força de influenciar as tendências de organização da sociedade, a forma de organização do poder político, o destino das escolhas das políticas econômicas e de bem-estar social, e eu diria, a força de influenciar o futuro, a disputa do futuro, a disputa, hoje, em se tratando de pandemia, desse novo normal. Eu queria finalizar essa contribuição dessa live, né, dizendo que esse discurso conservador de direita às vezes está em fragmentos de alguns injustiçados, de alguns equívocos do judiciário, no corpo da disputa das plataformas políticas, não é? Como fragmento. A gente pode dizer que até esse manifesto, esse domínio, ou esse exercício de domínio do pensamento conservador sobre esse discurso e sobre essa gramática do pensamento da nova direita, ele não estava pleno. Agora, na minha avaliação, ele exerce influência em todos os âmbitos do processo de produção e de reprodução social. Daí que ele se torna um elemento constituinte do ponto de vista heurístico e do ponto de vista tipológico para uma abordagem mais compreensiva e científica desse pensamento, não é? E é preciso envolver muita força e disposição para empreender essa tarefa intelectual. Eu queria, por fim, agradecer o período em que eu exerci esse diálogo com vocês até esta 20ª live, né? Como agora nós já estamos no exercício do magistério online, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais exclusiva, nós vamos passar por um período de interrupção. Eu creio que entre outubro e novembro nós vamos retomar esse diálogo. Não sei se nesse formato, vai depender muito da avaliação das pessoas que têm feito uma interlocução particularmente e offline comigo, não é? São pessoas que incentivam muito, são pessoas que apresentam sugestões, mas são pessoas que não são exclusivamente do mundo acadêmico.
Daí a necessidade de essa minha live ter escolhido um foco que é a sociologia, um foco que se movimenta entre o pensamento sociológico e o pensamento social como um todo, um foco que também leva em consideração demandas do nosso laboratório de interdisciplinaridade das ciências sociais, não é? E um foco que considera o trabalho de pesquisa dessa enorme rede de pesquisadores que hoje é constituída pelo programa Sociedade e Cultura e por outros programas do campo de humanidades da Universidade Federal do Amazonas. Então, é um até breve. Eu espero voltar com mais força e com mais contundência. Muito obrigada.